Olá pessoal, tudo certinho? Como é que a gente tá? Vamos dar sequência aí ao nosso curso. Já chegamos aí à sétima aula, o sétimo encontro, né, que a gente está tendo. Aqueles avisos costumeiros, né? Esse curso aí tem duas fontes de transmissão via Facebook, nesse endereço que está aí na tua tela, facebook.com.br Marcelo Cosa. Então aí tu consegue assistir o vídeo ao vivo, né? Então eu não estou tendo muita periodicidade, então não é muita vantagem. E pode ser pelo meu canal no YouTube também, www.youtube.com/profcoser. Aí tu acessa todas as aulas anteriores. No YouTube, a apostila para download tem aqui nos comentários, e no Facebook está como publicação fixada, certo? Então aí tu tem acesso ao material teórico e alguns exercícios para tu praticar o que a gente vem falando, tá? O assunto de hoje é um dos meus assuntos preferidos, é um dos assuntos que eu mais gosto. Deu um bugzinho aqui, vamos ver, vou voltar para cá. Que são os logaritmos. Difícil convencer alguém, né, a gastar aí essa meia horinha para falar sobre logaritmos. Eu acho esse assunto muito interessante, com muitas aplicações práticas, muitas coisas legais para se comentar. Então eu vou tentar passar para ti hoje um pouco desse entusiasmo que eu tenho sobre a matéria, sobre esse assunto. E é um assunto que eu não me sinto constrangido em afirmar que, basicamente, se não fosse por ele, a matemática estaria engatinhando hoje em dia. Ele permitiu um avanço de capacidade operatória da matemática muito forte, e aí também da física, e da química, da biologia. Praticamente ele facilitou a vida de todo mundo que precisava fazer qualquer conta entre 1500 e alguma coisinha e 1950. E até a gente tem computador. Então a gente tem aí 4 séculos de protagonismo do assunto, de importância dos logaritmos para praticamente qualquer atividade quantitativa. Então é bem fácil tu imaginar o quanto isso é importante, tá? Aí, ó, vamos começar falando aqui, ó, da ideia que o cara teve, tá? Quem teve essa ideia pela primeira vez foi um sujeito chamado John Napier, que ele se deu conta do seguinte, ó. Fazer conta, fazer operações matemáticas é um negócio bem complicado, um negócio bem chato de fazer, certo? A execução disso é que a gente tem calculadora já há bastante tempo, mas se tu voltar, por exemplo, quando eu estava no colégio nos anos 90, não era todo mundo que tinha uma calculadora. Tu pedia, tá, quem é que tem uma calculadora aí? O pessoal ficava se olhando e tal. Não. No máximo tinha aquelas de bolso, vagabundo, bagaceirinha, sabe? Hoje em dia, com o advento da globalização, com o advento do celular, praticamente todo mundo tem no bolso uma calculadora. Todo mundo que tem no celular tem uma calculadora no bolso, calculadora científica, inclusive. Então a gente vive numa fase do mundo que fazer conta, a execução das contas não era assim tão complicado. Mas se tu olhar para trás, tu vai ver que isso foi muito importante, tá? Aí, ó, vamos começar fazendo uma conta rápida aqui, ó. Se eu te der 2 segundos para me responder, quanto dá 32 multiplicado por 64? Passaram 2 segundos. Imagino que você não tenha conseguido fazer, certo? Bom, não é uma conta difícil de se fazer, ó. Se tu observar que 32 é 2 na 5, e se tu observar que 64 é 2 na 6, quando eu estou multiplicando na mesma base, a gente pode somar esses expoentes. 2 na 11. Tá, mas 2 na 11 eu sei de cor. 2 na 11 é 2048. A maioria dos vestibulandos sabe 2 na 10, por exemplo. 2 na 10 é 1024. Então, 2 na 11 vai ser o dobro de 1024 e 2048. Aí tu vai pensar, tá, beleza, mas faz aí outro exemplo. Faz aí 31 vezes 75. Como é que vai fazer isso daqui com essa mesma estratégia? 31, eu não sei qual é a potência que dá 31, eu não sei a potência que dá 75. Então fica um pouquinho mais complicado, né? Essa estratégia que eu utilizei aqui, ó, ela não é muito esperta, certo? Só que aí um sujeito se deu conta disso, o John Napier se deu conta que
Se a gente conhecesse as potências para qualquer número, de todos os números que a gente costuma trabalhar, a gente conseguiria fazer as contas mais fáceis. Tu reparou que assim, ó, olha só o grande trunfo disso aqui, ó, visualiza o grande ganho. Ó. Essa operação aqui, ó, que a gente queria fazer, ó, essa operação aqui, ó, é uma multiplicação. Certo? Eu queria pegar aqui e multiplicar esses dois números. A gente conseguiu mudar isso e a única conta que a gente fez aqui, ó, foi uma soma. A gente obteve esse 11 a partir da soma do 5 e do 6, né? Lembra que números, quando a gente está multiplicando na mesma base, a gente soma nos expoentes. Então o John Napier percebeu que se tu conhecesse as bases, os expoentes, tu poderia fazer as operações de um modo mais rápido. E aí ele escolheu como base a base 10. Por exemplo, o número 1. O número 1 é 10 dá 0. Certo? O número 2, ele calculou e viu que ele era aproximadamente 10 elevado na 0.301. O número 3, ele era aproximadamente 10 na 0.477. E assim por diante. Ó, o número 4, 10 na 0.602. O número 5 vai ser aproximadamente 10 na 0.699. E assim ele foi indo até o 10.000, que é 10 na 4. Tu consegue imaginar o trabalho que foi isso? Não? Tu consegue visualizar, vislumbrar quanto tempo que o cara levou para calcular cada um desses malditos expoentes? E veja bem, sem calculadora, né? Ele não tinha calculadora disponível. Isso aí, se a gente está falando, eu não tenho certeza da data, depois você dá um Google, mas a gente está falando no século... Eu sempre me confundo essas coisas, século 20 é o anterior, né? A gente está falando do século 1500 e alguma coisinha, tá? 1500 e alguma coisinha, eu sempre erro as coisas de século, tá? É um ponto fraco meu, tá? Então a gente está falando dessa época, certo? Então é inimaginável o trabalho que esse cara teve, mas o registro que se tem é que ele levou 18 anos fazendo isso, calculando essas coisas, certo? Calculando um por um, qual é o expoente aqui na base 10 dá 7, qual que é o expoente aqui na base 10 dá 14, e assim por diante, certo? Por que ele escolheu base 10? Porque sim, porque foi a escolha que ele achou mais razoável. A nossa base é decimal, né? A gente tem 10 algarismos, então é uma escolha razoável até pensar em base 10, certo? Só que aí, ó, poderia ser outra base? Poderia. Só que então, imagina que tem um matemático lá do século 16, 15, 16, nessa banda aí, tá? E tu não gostou da base 10, tu achou que tu preferiria que o John Napier tivesse usado base 2. Tipo, ô John Napier, tem como fazer isso com base 2? Claro. É só tu calcular. 1, 2, 3, 4, 5, esses caras todos até a base 2. Beleza. Quanto tempo tu levou pra fazer a base 10? Eu levei 18 anos. Base 10 tá bom, acho, né? Base 10, então, qualquer pessoa de bom senso iria optar por continuar com a base 10, né? Imagina, o cara pega lá 18 anos fazendo as coisas, fazendo as contas. Vai tu querer mudar uma base por capricho? Não, base 10 tá ótimo, certo? Então, isso deu origem, essas coisas todas aqui, elas deram origem a uma ferramenta que foi muito, muito, muito utilizada durante muito tempo, que é a tábua de logaritmos. Tá vendo aqui, ó, esse número, essa conjunta, todo livro de matemática tinha nas últimas páginas essas tábuas de logaritmos que diziam exatamente essas potências. Quer ver aqui, ó, vamos escolher uma aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, isso aqui, ó, 3502, ó. 3502 tá na linha 2.2 e tá na coluna 0.04, ó, tá vendo? Então, ó, o que significa isso? Ó? Que significa que 2.24 é aproximadamente 10 na 0.3502, certo?
Isso, então, olha o grau de perfeccionismo que se teve nisso. Vamos pegar outra aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó. 4265, ó. Isso aqui tá na linha 2.6 e na coluna 0.07. Certo? Então aqui, ó, 2.67, então é aproximadamente 10 elevado na 0.4265. Então, ó, basicamente o que esses caras fizeram foi calcular os expoentes. Quais eram os expoentes que na base 10 davam o número que tu queria bem entender. Quer ver? Ó? Olha só o que a gente ganha com isso. Ó. Se a gente for querer então multiplicar esses dois números, 2.24 vezes 2.67. Tá? Eu quero fazer essa multiplicação aqui. Como eu conheço a base 10, ó, isso aqui é 10 na 0.3502 multiplicado por 10 na 0.4265. Repara que a conta fica mais fácil de fazer. Em vez de ter que fazer uma multiplicação de números com vírgula, eu vou ter que fazer uma soma. É mais fácil somar do que multiplicar. Pronto, ó, vamos somar isso aqui. Ó. Isso aqui vai dar 10 na 767. Tá? Esse é o resultado daquela soma. Espero que eu não erre. Tá? Aí o que os caras faziam? Ó? Eles tinham que procurar agora, ó, onde está o 0.7767 na tabela. Ou uma aproximação, ó. 7767, tá aqui na bucha, ó, 7767. Onde é que está o 7767, ó? Tá na linha 5.9 e tá na coluna 0.08. Pronto, então, ó, o que isso significa, ó? Vamos botar numa outra corzinha aqui, ó. Significa então, ó, que esse número aqui, ó, vale 5.98. Se a gente for pegar, vamos pegar uma calculadora aqui, ó, vamos fazer essa conta com calculadora, para tu ver como ela fica 2.24 vezes 2.67. O resultado aqui, ó, 5.9808. Qual calculadora? Essa aqui é 5.9808, usando recursos tecnológicos. Mas tu reparou que a gente acabou de fazer? Tu conseguiu enxergar isso? Isso é uma folha de papel que faz conta. O cara inventou, o John Napier inventou, uma folha de papel que faz conta. Qual conta? Todas. Isso é quase um milagre. Isso assim, é inacreditável que isso tenha existido. O cara inventou em 1513, sei lá, 1520, não importa. Mas no comecinho dos anos lá, 1500, o cara inventou uma folha de papel que faz conta. É isso. Isso foi importante por 400 anos. Até o computador ser o que é. Não, até o computador começar, né? Ele era bem mais arcaico do que era antigamente. Mas imagina uma ideia que durou 400 anos vigorando. Periga teu avô, tua avó, terem usado isso no colégio. Lá no científico, eles pegavam lá e tinha uma tábua de logaritmos no final. Pergunta aí pra eles, se tá com eles em casa, se não usava isso pra tu ver. Imagina só, o cara inventou isso, uma folha de papel que faz conta, todas as contas. Então, claro, quanto maior a tabela, menos trabalho a gente passa, né? Com essa tabela daqui, daria um pouco mais de trabalho. Mas mesmo assim, é uma folha de papel que tem a resposta para qualquer conta que tu invente. Só que assim, ó, não precisa ser só uma multiplicação. Tu pode pensar assim, tá, beleza, uma multiplicação tranquilo, multiplicação não tem problema. Essa folha de papel faz raiz quinta. Vamos calcular qual é a raiz quinta de 7,73. Ela calcula. A resposta tem aí nessa folha, nesses dados. Isso é muito sensacional. Tá? Aí, ó, uma coisa que que os alunos às vezes argumentam é o seguinte, ó, não, beleza, professor, entendo a tua eloquência, assim,
a tua boa vontade com o mas tu é professor de matemática, né? Tu gosta de matemática, eu acho isso uma perda de tempo e tal. Não me interessa um negócio que já não é mais útil. Tipo, ninguém usa mais isso. Sendo sincero, ninguém usa mais uma tábua de logaritmo, porque afinal não tem porquê, né? A gente tem calculadora. A qualquer momento do nosso dia a gente tem acesso a uma calculadora muito boa. Então não tem porquê a gente usar isso. Para que se usa logaritmo hoje em dia? Tá vendo? Ó? Vamos visualizar aqui assim. Ó. Ele está associando números. Tem uma conexão entre o número 2.24 e o número 0.3502. Repara que geralmente o resultado de um expoente é um número grande ou bem pequeno. Nas situações práticas cotidianas, se usa exponencial para trabalhar com coisas que dão um resultado muito grande ou muito pequeno. O expoente não é tão grande nem tão pequeno. Por exemplo, se eu quero trabalhar 2048, é 2 na 11. Pô, 11 não é tão grande, 2048 já é mais. Então, a serventia de logaritmos hoje em dia é para a gente transformar números que seriam ou muito grandes ou muito pequenos em números mais tratáveis. Por exemplo, uma aplicação aqui, ó, certamente você já ouviu falar, é a escala Richter de terremoto. Porque tu imagina só se saísse no jornal o seguinte, ó, o terremoto da semana passada lá não sei aonde liberou uma energia correspondente a 56 mil bilhões de toneladas de quilos de explosivo, ó. Energia liberada, 56 bilhões de quilos. Qual a diferença entre 56 bilhões de quilos, 1 bilhão de quilos, 1 milhão de quilos, 10 quilos? Se falam pra ti assim, liberou uma energia de 10 quilos de dinamite, o cara já fica, meu Deus do céu, coisa gigantesca. Então, esses números não têm significado nenhum para nós. Qual é a associação que tem? Ó? Isso aqui, ó, através de logaritmo, a gente consegue relacionar. Ó, transforma esse número que é muito grande num número pequeno, num número tratável. O terremoto foi em escala 8. Bom, aí as pessoas sabem, escala 8 é brabo, escala 8 é um terremoto bem forte. Mas olha a diferença que assim, ó, vamos ver aqui assim, olha isso daqui, ó, 56 mil quilos de dinamite explodindo ao mesmo tempo. Isso é o apocalipse? Não, né? Olha só, isso aqui é um terremoto 4, que só aqui, ó, que a gente começa a perceber. Então, é um jeito de tu transformar um número que seria muito grande num número tratável, num número que a gente consiga imaginar, que a gente consegue fazer. Outra aplicação disso, ó, é o contrário, ó, é transformar números muito pequenos em números mais tratáveis, que é o pH. Então, ó, tu pega aqui assim, ó, vamos botar uma cor menos feia. Se a gente pegar aqui assim, por exemplo, o pH. Se a gente fala que o pH de uma água é 7,2, o que está se dizendo, na verdade, é que a concentração de íons H+, dessa água é 10 na menos 7,2. Tá? Só que 10 na menos 7,2, vamos calcular aqui. Vamos abrir a calculadora modo científico. 10 elevado a menos 7,2. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,000000063. Imagina isso no rótulo da tua água. A concentração de íons H+ é de 0,0000000. Não faz sentido nenhum. Agora, se tu olha ali, pH 7,2, pH 7,2 é água quase neutra, né? Pouquinho, já começando a ser básica, mas quase neutra. Então, tu consegue transformar, nesse caso, um número que seria muito pequeno em algo interpretável. Então, essa é a finalidade do logaritmo hoje em dia. É transformar números que a gente não conseguiria significar em números que a gente consiga ler, que a gente consiga falar, que a gente consiga interpretar de um jeito rápido, de um jeito eficiente. Durante 400 anos, a coisa foi
fazer conta. Para que serve isso? Para fazer conta. Era uma folha de papel que fazia qualquer conta que tu pudesse imaginar. Tá? Hoje em dia serve para a gente interpretar números, serve para a gente trabalhar de outro modo. Certo? Vamos definir então o que é logaritmo, que aí fica mais fácil da gente falar daqui assim. Ó. Então, ó, o conceito de logaritmo é o seguinte, ó, vamos escrever em português, tá? Primeiro, tá? Então, qual que é a definição de logaritmo? Então, ó, a gente pode falar aqui que logaritmo de A na base B. Então, essa é a terminologia que a gente tem, né? É o expoente, certo? É expoente que na base B resulta em A. Então, ó, isso é a definição de logaritmo. Por que o John Napier não chamou de teoria dos expoentes? Não sei. Ele quis botar um nome... Ele inventou essa palavra, inclusive, tá? E tem a ver com razão, proporção. Ele podia ter chamado de expoente. Tá vendo? Porque eu tô falando aqui, ó, logaritmo é o expoente, ó. Então, isso aqui é uma base, é uma parte-chave para que tu entenda a teoria. Sempre que... Opa, escrevi errado aqui, né? Expoente, tá? Sempre que a gente falar em logaritmo, sempre que tu ler a palavra logaritmo, tu está falando expoente, certo? Vamos escrever isso agora aqui em matemática, ó. Logaritmo de A na base B é igual a alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É o expoente que na base B resulta em A. Tá vendo? Vamos ler de novo isso aqui para que tu visualize. Ó. Logaritmo de A na base B é o expoente que na base B resulta em A. Então, se por algum acaso te perguntarem assim, ó, qual é o logaritmo de 8 na base 2? Ele está te perguntando, ó, quem é o expoente que na base 2 dá 8? Ah, bom, 3, né? Nesse caso aqui, né? Fácil. Se te perguntarem qual é o logaritmo de 25 na base 5, eles estão te perguntando qual é o expoente que na base 5 vai dar 25. 2. Certo? Repara no seguinte, ó, outra coisa que é legal tu enxergar. Ó. É legal tu enxergar que a base do logaritmo e a base do expoente são o mesmo número, tá vendo? Ó? A base do logaritmo, a base do expoente, certo? Então, ó, o que a gente acaba fazendo aqui, na verdade, é uma mera inversão de operações. A gente pode falar assim, ó, logaritmo é a operação inversa da exponencial, porque eu desfaço o logaritmo e crio uma exponencial. Da mesma maneira que para tu desfazer uma soma, tu tem que fazer uma subtração, porque são operações inversas. Para desfazer uma multiplicação, tu precisa fazer uma divisão, porque são operações inversas. Para tu desfazer um logaritmo, tu tem que criar a operação inversa, que é a exponencial. Tem gente que gosta de fazer assim, uma celestinha aqui, ó, fica bem visível, tá vendo? Fica bem lúdico. Para desfazer o logaritmo, a base do logaritmo passa a ser base do expoente, certo? Então, ó, tem uma curiosidade aqui que é importante, que é o seguinte, que é se por algum acaso não vier escrito base, tá vendo? Ó? Se vier escrito assim, ó, logaritmo de x, isso aqui significa que a base é 10. Por quê? Por conta daquilo que a gente já viu, né? Porque o cara fez toda a base, ele fez toda a teoria, todas as contas com base 10, e aí se tu quisesse outra base que não fosse base 10, tu teria que fazer todas as contas, né? Tu imagina só a mão. Lembra que o cara levou 18 anos, né? Então tu fala assim, não, base 10 tá mais que bom, né? Pode ficar, deixa aí, base 10 tá tranquilo. Tô feliz com base 10. Então por isso que se convencionou que se não tiver nada escrito, a base é 10, tá? Agora, o que tem de importante aqui assim, ó, pra gente retomar? Vamos visualizar aqui assim, ó, a conta
de modo um pouquinho mais operatório, tá? Tem umas propriedades aqui, ó, que são as chamadas propriedades operatórias dos logaritmos, que são bem fáceis de lembrar, ó, que são as seguintes, ó, são 3 as principais, tá? Quando a gente faz uma multiplicação, quando a gente faz uma divisão e quando a gente faz uma potenciação dentro do logaritmo, tá? Lembra que aqui, ó, o grande objetivo do cara era simplificar contas. Então, ó, ele provou que quando a gente está trabalhando com um logaritmo, a gente consegue trabalhar sempre com uma operação mais simples. A gente baixa um degrau na complexidade da operação, certo? O que a gente fazia, a operação que a gente fazia, a gente passa a fazer uma operação mais fácil. Esse que é o grande trunfo de logaritmo, certo? Então, ó, em vez de fazer uma multiplicação, ó, a gente pode transformar isso como como uma soma de logaritmos. Tá vendo? Que eu somo os logaritmos. Lembra do que tu aprendeu lá no ensino fundamental? Uma propriedade que geralmente o pessoal lembra é a seguinte, ó. Bah, professor, quando eu multiplico na mesma base, a gente soma os expoentes. Ah, tá, ó. Beleza. Então, ó, lembra que logaritmo é um expoente. Eu falei, logaritmo é expoente. Tá vendo que quando eu falo que assim, ó, logaritmo de A vezes C, eu estou fazendo uma multiplicação na mesma base. O que a gente faz como multiplicação de mesma base? Ó? A gente soma os expoentes, tá vendo? É o que está fazendo aqui, ó. Deixa eu te mostrar um exemplo de como é que isso funciona, para tu ver que o trabalho do John Napier não foi assim tão braçal, assim. Foi bastante, mas tinha uma parte que era legal. Ó. Por exemplo, ó, ele levou um bom tempo para descobrir que o logaritmo de 2 era 0.301, tá? Então ele chegou nessa condição aqui. Deixa eu tirar minha carinha daqui da frente do número. Então pronto, ó, ele fez a conta ali e viu o logaritmo de 2 é aproximadamente 0.301. Ele viu também, ó, que o logaritmo de 3, ele descobriu, era aproximadamente 0.477. Feito? O que isso significa mesmo? Ó? Vamos retomar. Ó. Se tu fala que o logaritmo de 0.301, logaritmo de 2 é 0.301, ele está dizendo, então, que 2 é 10 na 0.301. Certo? A gente então tem essa afirmação aqui. E quando ele está dizendo isso do 3, ó, ele está dizendo que 3 é 10 na 0.477. Então, ó, lembra dessa definição. Ó. Logaritmo é o expoente. Então, quando eu falo que o logaritmo dá 0.301, ele está dizendo que o expoente é 0.301. Aí, ó, se perguntasse para ele o logaritmo de 6, ó. Qual será o logaritmo de 6? Certo? Bom, o logaritmo de 6, ó, vamos chamar ele de x. A partir do momento, olha só, em termos mais pragmáticos de vestibular, uma das principais coisas que tu tem que aprender é desfazer um logaritmo. Ó. Quando eu estou falando aqui assim, ó, que em logaritmo de 6, na base 10, tu pode desfazer isso daqui, ó, e reescrever isso com uma potenciação, ó, com uma exponencial. Então, ó, se o logaritmo de 6 na base 10 é x, é porque 6 é igual a 10 na x. O x é o expoente que na base 10 vai dar 6. Só que olha só que bonitinho que é isso aqui assim, ó. O 6 é 2 vezes 3, que é 10 na x. E o 2, a gente já sabe, ó, é 10 na 0.301. E o 3 é 10 na 0.477. Só que o que a gente ganha com isso? Ó? Como é que eu vou fazer para calcular o x? Basta a gente somar os expoentes, afinal eu estou multiplicando na mesma base. Tá vendo? Então, ó, o que foi chato para ele
foi calcular os números primos. Aí sim, né? Exceto o sim, tá? O que deu trabalho foi calcular os números primos. Mas olha como eu poderia fazer isso a partir da propriedade, ó. Das propriedades que a gente tem aqui. Deixa eu botar uma cor diferente das que a gente viu falando, ó. A gente podia ter usado a propriedade da multiplicação, ó. Ah, pronto, ó. Logaritmo de 6 é logaritmo de 2 vezes 3. Sempre que eu tenho uma multiplicação, eu transformo isso numa soma. Ah, pronto, ó. Isso vai ser o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Isso vai nos dar, então, 0,301 mais 0,477. O que eu fiz ali contigo foi basicamente demonstrar isso, certo? Claro, essa parte é a parte de logaritmos, ela é, eu imagino tu te reposicionando na cadeira e tal, aí desconfortável, porque realmente ela não é uma parte lúdica, tá? Mas é a mesma coisa que nem assim, ó, sei lá, dar um exemplo, pular corda. Esses dias, no meio do ano passado eu comecei a pular corda, sério, vocês tem que ver a dificuldade que eu tinha pra pular corda, era ridículo, uma cena ridícula pulando corda. Aí hoje em dia eu já consigo pular corda, a gente fica pulandinho, tranquilo, de boa. Então a gente vai pegando desenvoltura com tarefas mecânicas. Isso que tu está vendo no quadro aí, ó, é uma tarefa mecânica. É uma tarefa braçal, que com a prática tu trabalha. O que eu queria que tu pegasse, ó, para que tu consiga estudar logaritmo com um pouquinho mais de gana, eu gostaria que tu pegasse, ó, deixa eu me reposicionar aqui para terminar, ficar maior aqui. Eu gostaria que tu olhasse para essa tabela e pensasse assim, ó, o cara inventou uma folha que faz conta, que faz qualquer conta. Isso foi importante por 400 anos. Manja todas as constantes de física, química, biologia, que tu manja lá, constante de não sei o que é 0,081, sei lá, não lembro esses números todos aí. Todas essas constantes são obtidas de modo empírico e tem que fazer conta, e não tinha calculadora. Então o logaritmo foi uma mão na roda nesse aspecto, certo? É isso então, não quero me alongar muito para não ficar uma coisa assim tão maçante. Espero que tenham pelo menos perdido um pouco a má vontade com o assunto. Continuamos então, até a próxima.